Funcionou? Natália, seja muito bem-vinda. Você me ouve bem? Sim. Agora eu pergunto se o público de casa está me ouvindo bem. O microfone está aqui. Eu te ouço bem daqui, meninas. Digam se vocês ouvem Nath bem. Lena, que bom te ver por aqui, Lena. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Natália, quero agradecer toda a paciência aqui publicamente, porque eu sei. Meninas, ó, essa live aqui, como eu escrevi lá na introdução, né, na legenda da live, assim que saiu a matéria, eu vi no feed da Natália e eu fui correndo falar com ela, parabenizar, dizer que, cara, que incrível, esse tema é muito importante, valioso. E em fevereiro eu convidei a Natália para fazer essa live. Fala, treta! E aí teve antecedência, 2 meses praticamente, quase, né? Porque foi dia 3 de fevereiro. E aí rolaram várias coisas. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, tô fazendo da casa da Mônica, que tá assistindo aqui na frente. Produção. E aí produção. Aí eu tô aqui, eu fiz a imersão, aconteceram vários cancelamentos de coisas e eu fui cancelando coisas, colocando coisas no lugar. E a Natália, Carol, e aí? Esqueci Pronto, do churrasco, igual o meme da Venda Bombom. Jamais, eu tava com isso no coração e tava contando para todo mundo que ia rolar, então eu quero te agradecer. Essa é uma sequência de lives, né, de uma série que eu criei pra gente falar um pouco sobre do 8 de março ao 21 de março, né, o 8 de março aqui na Ioni não foi colocado como centro, mas o 21 de março, né, a luta pela discriminação racial em escala mundial é uma pauta nossa. E como terapeuta menstrual, como alguém que está envolvida diretamente nas dimensões das discussões orgânicas, sistêmicas, que envolvem as pessoas menstruantes e não são mulheres, a sua matéria no Intercept foi muito importante sobre precarização e menstruação. Então eu gostaria muito que você pudesse se apresentar para a gente e falar um pouco como foi a decisão dessa pauta que você fez no Intercept Brasil, uma plataforma super credível, super responsiva e responsável com seus conteúdos e muito corajosa. Então, por favor, fale pra gente. Tá, vamos lá. Vocês viram, né? Eu zoei a beça aqui com a Carol porque eu sou dessas. Mas quem sou eu? Meu nome é Natália Braga, para quem não me conhece, prazer. Sou jornalista daqui do Rio de Janeiro. Como a Carol bem disse, estou trabalhando no Intercept Brasil. E aqui, nesta terra, no Instagram e outras redes sociais, eu também faço um trabalho de criadora de conteúdo. Tenho um canal no YouTube. Eu e a Carol já fizemos um vídeo sobre outras questões, né, sobre ancestralidade, sobre prazer. E rendeu bastante esse papo também. E a decisão dessa pauta da precariedade ou pobreza menstrual, né? Porque pobreza menstrual é um nome que vem, tradução literal, né? De outras partes do mundo. E a primeira vez que eu me deparei com esse assunto foi no início, praticamente, do ano passado, ou até antes. Que aqui no Rio de Janeiro teve um movimento, aprovaram, no município do Rio, a distribuição de absorventes na rede municipal de ensino. Mas isso nunca saiu do papel. E aí, então, a ideia foi transformar essa pauta, essa questão, num vídeo e trazer uma abordagem também nacional, né, para essa questão. E falar sobre a precariedade menstrual, a ideia era abordar esse assunto por um viés muito simples, que para algumas pessoas é óbvio, mas que não é tão simples assim, né? Existem pessoas que, de fato, não têm. A gente fez uma conta simbólica exatamente para chocar, de que muita gente não tem 50 centavos para poder comprar um absorvente. Isso muda completamente a realidade dessas pessoas, né? Elas vão deixar de trabalhar, vão deixar de frequentar a escola e deixar de acessar oportunidades na vida simplesmente por conta de uma questão que não tem como conter, né? É involuntária a menstruação para gente. E aí é por conta dessas afetações que esse vídeo surgiu.
E foi uma ótima oportunidade exatamente para levantar essa discussão, né? Acho que mais do que chocar, a ideia era realmente fazer esse debate acontecer. E foi legal exatamente para a gente conhecer projetos, pessoas, iniciativas que existem Brasil afora em relação a isso. E agora isso, inclusive, voltou a ser uma pauta política, né, institucional, não só nesse micromundo do Rio de Janeiro. Eu mesma não moro na cidade do Rio de Janeiro, eu moro na Baixada, então nem as meninas daqui ficariam contempladas por essa distribuição, né? Mas agora a discussão tomou uma proporção nacional, e é isso que a gente quer. Máximo respeito, Nath. Entendi desde o início, quando eu escolhi atuar como terapeuta menstrual, que algumas demandas, né, por exemplo, utilizar absorvente ecológico, né, ou mesmo fazer uso de ferramentas de autoconhecimento como as Ioni Eggs, né, que são as gemas de cristal, seria para muitas mulheres, especificamente mulheres não brancas, no Brasil, completamente excludente, né? Enquanto para uma categoria de mulheres usar absorvente de plástico, né, descartável, usar um absorvente de pano é uma escolha, né? Usar coletor é uma escolha, usar absorvente interno é uma escolha, para outras isso não é uma possibilidade. Então, às vezes a gente naturaliza determinados assuntos, né? Coloca como se eles fossem assuntos universais, quando na verdade as demandas nos colocam, as demandas da vida real e infelizmente de uma grande maioria de mulheres e de pessoas menstruantes, nos traz outras reflexões sobre outros universos. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Natália, é como que foi na redação? Receber essa temática, você que propôs, como é que foi isso? Eu propus, foi bem tranquilo, na verdade, eu fui na maior empolgação trazer esse assunto, o que eu não esperava que era que a gente fosse fazer essa discussão ir a público tão rápido, porque, para quem não conhece, Intercept Brasil é uma agência de notícias, mas de jornalismo investigativo. E um dos maiores dramas do jornalismo investigativo é que as coisas acontecem num ritmo bem lento, né? Você pegar a história e saber se está tudo acontecendo certinho. E foi até uma escolha também, né? Fazer esse vídeo, assim, mais apresentando o assunto, fazendo as contas de um modo rápido, trazendo alguns exemplos, até que a gente já tinha discutido antes no Intercept, foi uma escolha para fazer com que esse conteúdo fosse publicado mais rápido, né? Porque se fosse o caso de fazer uma história extensa, por exemplo, uma coisa que poderia ter sido feita, um caminho que poderia ter sido adotado, era a gente procurar histórias, né? Brasil afora e fora desse eixo do Sudeste também. Mas aí levaria um tempo até conseguir estar conversando aqui com vocês hoje sobre esse assunto. Então foi bem tranquilo, em termos, acho que isso também só é possível porque tem a ver com a composição da redação, né? Eu estava sendo e continuo sendo orientada por mulheres, tem uma quantidade significativa de pessoas pretas em todas as fases de produção desse conteúdo, né, na hora da gente gravar. Então, tudo isso faz muita diferença, né? Até nas sacadas que a gente teve na hora de gravar o vídeo, elementos visuais, tipo, no meio da gravação, não, peraí, vamos lá comprar um pão, porque já que a gente menciona miolo de pão, fazer isso aparecer no vídeo. A ideia também, e isso é uma preocupação que eu tenho, não só no meu trabalho lá, mas também no canal, de fazer com que as discussões elas tenham uma linguagem acessível, né? Então, acho que eu não descansaria enquanto esse vídeo não fosse de... Deu uma cortada? Eu vou repetir a última frase que foi que eu percebi que travou. Mas a ideia era que fosse numa linguagem acessível, que qualquer pessoa pudesse entender, inclusive a minha avó. Tanto que depois que ela assistiu, ela perguntou, nossa, isso realmente acontece? Eu falei, não ia estar inventando coisa pra falar no vídeo. E depois ela concordou, foi legal. Eu acho que tem dois elementos do que você traz, assim, que a mim interessam muito, né? Um dos desafios da Ioni e um dos primeiros momentos que eu elaborei a Ioni das Pretas em 2018, ainda ali naquele parto dentro do Terapretas, né, com a Aline, que é a paridora da Associação de Mulheres de Sem Reação e Terapretas, era como levar um trabalho que falasse sobre ventre para mulheres encarceradas, assim, né? Eu tenho
esse compromisso, assim, é um dos eixos da IONI, o cárcere, e acessar esse lugar não só com as mulheres encarceradas, mas com as mulheres que frequentam o cárcere, né, que é uma demanda também ainda maior do que aquelas que estão encarceradas. E quando você trouxe o elemento do miolo de pão, né, ela falou do miolo de pão, meninas, e o miolo de pão é referente à circunstância das mulheres encarceradas que não têm acesso a ginecologista, não têm acesso a nenhum tratamento ginecológico, e quando tem, de maneira assim muito superficial, e pior do que tudo, assim, toda a fase da higiene menstrual, né, porque essa é uma categoria importantíssima da gente trazer, não é prevista pelo sistema carcerário no Brasil, assim. Ele é previsto no papel, mas ele não é executado, então essas mulheres ficam sem essa cobertura. E elas, o miolo de pão é um dos símbolos e também recursos que elas utilizam para, inclusive, denunciar a precariedade da higiene menstrual no sistema prisional no Brasil. Como é que você acessou esses dados? Como é que você chegou nesse lugar de trazer para atestar, né? Porque esse é um debate que o movimento social já faz muito tempo, já denuncia há muito tempo, mas você trouxe isso de uma maneira muito concreta. E isso também mais uma vez, muito obrigada por isso, Natália. Como é que foi isso para você? Agora eu tô pensando aqui, gente, eu dei mole, porque tá ali, eu vou ter que dar uma esticada para conseguir pegar. Uma das melhores referências em relação a isso é o livro Presos que Menstruam, né? Propósito, é proposital essa palavra, presos no masculino, porque realmente a presença de mulheres no sistema carcerário é muito ignorada por nós aqui, sociedade, e também, enfim, pelos gestores de tudo isso. Foi, para mim, a grande fonte de dados em relação a isso. Já explicando como é que esse livro funciona, é uma super reportagem. É uma jornalista que... eu sou péssima decorando o nome, daqui a pouco eu pego o livro e mostro para vocês. Mas ela ficou desde o final da graduação dela entrevistando mulheres encarceradas do Brasil inteiro. E aí ela fez... ela narrou a história dessas pessoas, praticamente, eu não me lembro se na primeira ou na terceira pessoa, mas é uma linguagem muito leve. Você não se sente lendo uma reportagem e você não se sente lendo um artigo, simplesmente são histórias. E aí as histórias, elas perpassam essas questões, né, da menstruação, da maternidade, vai cair a luz aqui, da maternidade e várias outras, assim. É um livro que, na verdade, eu comecei a ler para outra reportagem, que ainda vai sair, mas que, como casou o tempo, ele acabou servindo também para essa questão do vídeo sobre precariedade menstrual. Agora, sobre a questão das pessoas, acho que o principal motivo, assim, que a gente não iria ignorar a questão das mulheres encarceradas, também tem a ver com uma outra reportagem que já tinha saído no Intercept, e essa eu não participei, foi escrita inclusive por um homem. E nessa reportagem, daí que sai aquele trecho que aparece no vídeo, delas mesmas mostrando, né, os pedaços aqui de gaze, de miolo de pão. É uma denúncia de maus tratos, se eu não me engano, no Nordeste. Eu posso conferir aqui onde foi que isso aconteceu. Aí daí a gente trouxe essas duas referências. Uma das coisas, assim, que também me chamam a atenção e me fazem ser mais exigente com o meu trabalho, né? Óbvio, reconhecendo todas as questões, as limitações de agora, mas o quanto é importante sair do eixo Rio-São Paulo, né? O quanto é importante sair do Sudeste, o quanto é importante olhar a experiência de estar mulher e também de estar pessoa menstruante para além do eixo Rio-São Paulo, como é a relação com o corpo a partir do norte, do nordeste, o centro do país, como que mulheres afro-indígenas, mulheres ribeirinhas se relacionam com essa ciclicidade, quais são a ritualística, né, a recepção familiar da menstruação por cada cultura, né? O Brasil é um país continental e tem uma série de riquezas e também de desafios muito, muito localizados, muito personalizados em regiões, especialmente em relação a mulheres que são não brancas, né? E aí
E aí não brancas pensando também na relação de classe, porque aí também tem situações no sul do país de mulheres pobres, brancas, que certamente também enfrentam grandes desafios em relação ao acesso à higiene menstrual de qualidade, enfim, saudável, salubre. Bom, outra coisa, é uma pergunta mesmo para a gente trocar. Eu quero que as irmãs, as meninas que estão aí, os homens também, caso tenhamos pessoas, mandem perguntas para a gente aqui. Você vê que eu li sua matéria várias vezes, eu sei cada pedacinho dela, que eu realmente achei... Porque assim, aqui na Ioni eu nunca uso a hashtag Sagrado Feminino, polêmica. Não tenho nada contra o sagrado feminino, absolutamente nada. Mas acho que a maneira folclórica ou a maneira superficial, estritamente etérea que está sendo levado a coisa da ciclicidade menstrual e da ciclicidade orgânica de pessoas, né, pode perder de vista as dimensões sociais, as dimensões concretas da vida, da realidade de nós. Assim, né? Ainda agora eu fui buscar alguns dados para dizer sobre o quanto a nossa imunidade baixa na fase pré-menstrual e na fase menstrual. E aí, em tempos de coronavírus, né, em tempos desse grande alarde transnacional que está rolando, eu fiquei indo e vindo, eu estou hospedada na Zona Sul, mas estava indo para a Zona Oeste, na Barra, e eu só via mulheres pretas trabalhando, assim, o metrô lotado de mulher preta limpando, fazendo, acontecendo. No hotel que eu estava, todas as mulheres pretas nordestinas expostas, um evento de quase 400 pessoas, sabe? Essas mulheres não tiveram opção de parar, né? A caixa que me atendeu no supermercado era preta. Enfim, eu vi muitas mulheres, tinham muitos homens também, mas muitas mulheres trabalhando, e o fator menstrual é um fator que é um ponto de visão, um ponto cego, assim, na sociedade, né? Sobretudo essas coisas que não estão, inclusive, nítidas nem para nós mesmos por falta de autoconhecimento. Então eu fiquei pensando, poxa, se o período menstrual é um período onde a gente baixa um pouco a imunidade, onde a gente se conecta com hormônios que caem bruscamente, a gente fica um pouco, né, tem mais chance de desenvolver, por exemplo, gripes, aquelas que têm herpes bucal, sempre aparece no período menstrual, porque baixa a imunidade. Então, como que a gente faz para discutir e, mais do que isso, criar estratégias de bem-estar, de higiene menstrual para todas as pessoas? Né? Isso é para mim um grande desafio, e por mais que a página da Ioni tenha muitas imagens lindas, né, eu estou sempre falando de coisas muito positivas e que também é uma opção política, a sua matéria traz um grande chamado, né? E eu acredito muito em ancestralidade, vocês sabem disso. Eu acho que é uma providência ancestral discutir hoje, nessa circunstância que a gente está experimentando em instância nacional, mas com muito mais alarde no Sudeste, claro, né? Como que é viver a precariedade menstrual, né? E ao mesmo tempo, não ter escolha de experimentar outras técnicas, outras formas de se conhecer e de se autocuidar. Isso é um ponto, né, que eu quero compartilhar, essa inquietação minha com todas nós. E outra coisa que eu queria perguntar para você, especificamente como jornalista, como você avalia que o jornalismo pode contribuir para desmistificar, tirar essa coisa orgânica, né, menstrual, que é tão silenciosa, do tabu, não só em matérias de denúncia, mas em matérias de outra ordem, inclusive para buscar cada vez mais naturalizar e colocar na ordem do dia das discussões sociais. Como que você acha que o jornalismo pode contribuir com isso? Então, agora você tocou em 50 mil coisas que me provocam, assim, no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu só não posso esquecer, eu tinha que ter ficado aqui só nas anotações. Mas começando por essa última que você falou, eu penso, eu acho que também tem a ver com o que a gente está passando agora, em termos de alarde de coronavírus. Mas eu acho que um dos bons ganchos que existem, o primeiro é essa questão, como eu falei, né, da linguagem. Porque, eu não sei, eu acho que, ultimamente, acho que muito de usar o Twitter, eu tenho percebido que às vezes os jornalistas,
querem escrever para outros jornalistas ou para outras pessoas que meio que já sabem tudo que você tem para dizer. E eu acho que isso é muito cruel quando a gente fala sobre, né, democratizar o acesso à informação e tudo mais. E o outro lado tem a ver com o que você falou da denúncia, porque é o jeito que a gente fala. Eu acho que, nesse exemplo, mais do que deixar as pessoas chocadas em relação ao miolo do pão, porque isso ainda é uma novidade para muita gente, embora seja uma notícia de quase uma década, é uma novidade para algumas pessoas. Eu não queria chocar, eu não queria deixar apenas as pessoas tristes, porque a gente que produz conteúdo na internet, a gente sabe, né, que se a gente quisesse apenas bombar e viralizar, é muito fácil. É só você deixar a pessoa triste ou com raiva, porque são esses os afetos que mais movem a gente na internet. Mas, então eu queria fugir dessas duas coisas. Eu acho que dá pra gente informar sem tratar as pessoas como ai, peraí, que eu tenho que te ensinar absolutamente tudo. Vou invalidar tudo que você pode me dizer sobre esse assunto. Eu acho que é mais falar sobre aprender com essas pessoas, inclusive essas diferentes possibilidades de viver a menstruação Brasil afora, ou independente dessas questões, e daí já vou pegar um gancho em relação a isso. E a segunda é em relação a pensar também no que a gente quer, assim, para o futuro dessa publicação, né? Em termos de que tipo de discussão a gente vai provocar. Tudo que a gente publica, quase tudo que a gente publica na internet dá briga. A gente pode postar, sei lá, só o alfabeto, vai dar briga na internet. Eu não quero só briga, né? Eu quero que, no fim das contas, a gente consiga fazer alguma coisa para que as adolescentes que hoje estão perdendo lá, né, até 45 dias de aula por conta da menstruação, consigam sair dessa situação de alguma forma, seja com doação, com o vereador da cidade fazendo alguma coisa acontecer, e não com a briga da internet, que nasce na internet e termina na internet, né? E falando sobre briga e sobre conflitos, eu acho que esse conteúdo foi provocador, e aí eu entro numa crítica, né, num viés bem racial da coisa. Falar sobre esse assunto irritou muito os homens cis brancos e incomodou também. Sério? Sim, menina, nem te conta, a gente vai entrar mais nessa merda. E também incomodou, provocou mulheres cis brancas, exatamente porque elas não quiseram aceitar, e acho que muitas não querem aceitar até hoje, que não existe uma solução mágica e única para isso. Assim que a gente publicou, e aí eu fui lá responder cada pessoa, até hoje eu tô nessa. Falaram que é o quê? Primeiro, que era um absurdo a gente ter falado sobre, porque tem até a ver com essa pergunta que você fez, né? Sobre o que é esperado dessa reportagem. Acho que teve até um pouquinho de clima de redação do Enem, porque a gente não fez só denúncia, a gente falou um caminho possível. E um caminho possível é baixar os impostos dos absorventes descartáveis. E aí vieram mulheres, principalmente brancas, comentar que, na verdade, era um absurdo que a gente estava falando. Que absorvente descartável, a biodegradação, não se degrada direito na natureza. A gente sabe disso, sim, a gente sabe. Mas será que essas pessoas param para refletir sobre dois pontos importantes que a gente tem, que são o acesso à água e também a questão de que cada corpo é um corpo e nem todos os corpos vão lidar bem com os coletores menstruais ou com os absorventes internos? As pessoas não pensam nisso, né? E aí... Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, Natália. Existe um debate urgente que parece sempre que tá depois, né? Então, assim, como nós, e aí quem somos nós, né? Nós, pessoas negras, né? Estamos aí em outro ponto de partida nessa sociedade. Então, as mulheres brancas estão discutindo, na sua grande maioria, se usa coletor, se o coletor tem um plástico específico, né? Se é silicone, se é plástico, geralmente é silicone, então já nem estamos falando de plástico. Enfim, se usa qual contracepção, se é uma contracepção com hormônio, sem hormônio, enfim, elas têm várias opções. Então elas chegam no ginecologista, a consulta delas deve ser mais ou menos 1h30, 2 horas, porque cada ponto elas têm escolha. Além de ter escolha, já está sabendo quais são as escolhas. Exatamente, é o conhecimento, a informação, mas também as ginecologistas delas costumam informá-las de todas as possibilidades. O que para nós não está posto. Então, para quem está
chegando agora, a Conter falou, Carol, eu cheguei agora, atrasada, não estou entendendo o que está acontecendo, do que vocês estão falando. Estamos aqui com Natália Braga, uma jornalista incrível, comunicadora social formada lá na UFRJ. A gente foi contemporânea de formação, cada uma no seu curso. E agora ela é jornalista do Intercept Brasil, uma plataforma que a gente respeita e que tem contribuindo muito, né, para a compreensão do cenário nacional, conjunturas e afins. E ela fez uma matéria sensacional sobre pauperização, precarização da menstruação. E agora o debate está ficando mais quente, que é o que eu realmente queria provocar aqui, que é sobre essa dimensão do ponto de partida. Assim, eu, como terapeuta menstrual, não indico para nenhuma assistida, nenhuma mulher, nenhuma pessoa que eu acompanho, usar o absorvente de plástico. Por quê? Porque ele causa alergia, porque ele faz mal, sim, porque ele não é biodegradável, né? Mas a pessoa que está me pagando para ser atendida, para ser acompanhada, né, na terapia integrativa como terapeuta menstrual, ela tem acesso a outras formas, né, de saúde íntima, de higiene menstrual, e ela tem acesso então a coletor, ela tem acesso a absorvente ecológico de pano, em que ela pode comprar 5, 6, 7, 8, 9, 10, e ela pode usar vários durante o dia. Ela tem acesso a calcinhas que são especiais para a fase menstrual e que inclusive são super caras em relação, se a gente for fazer cara, para mim a renda é cara, entendeu? E que dizem respeito também a um lugar muito gourmet de experimentar e de vivenciar o ciclo menstrual. Então, trazer essa discussão é fundamental para a gente sair do umbigo e, aqui no nosso caso, do nosso ventre, sair desse lugar e avançar para que todas estejam incluídas nessa perspectiva das práticas integrativas e complementares de saúde, da higiene menstrual qualificada. Tem uma irmã, que é a Ana Carolina, que criou uma campanha incrível sobre menstruação de verdade que está rolando, e ela fez um comentário aqui, né? Para menstruação, para mulheres que ainda não têm condições de comprar absorventes e afins. Deixa eu ver se eu consigo ler, Carol. Natália, qual você considera a melhor alternativa, assim, para passar pela menstruação para mulheres que ainda não têm condições de comprar absorventes e afins? Eu não vou furtar a Natália de ter essa resposta, mas já vou bater essa bola dando a minha resposta. Eu acho que tem algumas tecnologias que estão disponíveis e que são antigas, né? Os absorventes de pano, que hoje são mais elaborados, enfim, passam por um outro lugar, né? O fetiche da mercadoria, são nada mais, nada menos do que tecidos de algodão com textura atoalhada, que a gente costura, coloca um tecido bacana, né, coloca com estampa e tal, mas que você pode comprar vários metros desse tecido. Ele não é um tecido caro, você pode recortar no formato da sua calcinha e utilizá-lo. É isso que eu sempre falo para as irmãs que onde eu vou e eu sei que não pode comprar, pagar por isso, mas que tem acesso por mês a ir na loja, comprar 1, 2, 3 metros, e esse 1, 2, 3 metros vai dar para utilizar durante muito tempo, mais de 2, 3 anos, se for bem cuidado, se tiver uma medida higiênica bastante razoável na hora de lavá-lo. E você, Nath, o que você acha que pode ser utilizado nesse lugar? A minha resposta também ia ser no sentido dos absorventes de pano. E aí, já abro, porque a gente falou também, quer dizer, como é que é o nome da menina? É Carol também? Ana Carolina. Então, a Carol falou principalmente sobre não ter condições de comprar, né? E essa é uma medida excelente. Principalmente se a pessoa tem um pouquinho de dons de costura, o que não é o meu caso. E caso vocês aqui que estão assistindo sejam do Rio e não têm condições de comprar ou de fazer esses absorventes de pano, ou conhecem pessoas que precisam por diversas razões e não têm dinheiro para comprar, aqui no Rio de Janeiro a gente tem Instagram, vocês podem digitar assim que terminar de assistir a gente aqui, digita aí na busca só de Chita. A Silvia Arcuri, você pode entrar em contato com ela pelo Instagram, e ela tem um projeto de absorventes ecológicos que funciona num escambo. Você marca de encontrar com ela e entrega um guarda-chuva velho. E o que ela faz?
com o tecido desse guarda-chuva, ela consegue fazer a bolsinha para poder guardar esses absorventes de pano, uma bolsinha impermeável. E aí, então, você entrega esse guarda-chuva antigo e ela te dá 2 absorventes ecológicos, desses que conseguem segurar um fluxo médio de sangue. Isso aí é bem legal. Então, assim, mesmo se você não precisa, se você tem dinheiro para comprar, enfim, você pode entrar em contato com a Silver exatamente para poder fortalecer esse projeto, né? Fazer chegar a mais lugares, não sei, doar tecidos, ela está sempre recebendo retalhos, ou em tempos em que a gente nem pode sair de casa, conversa com ela e você pode fazer um depósito na conta dela. Eu acho muito importante esse tipo de medida. Por enquanto, eu só conheço projeto desse tipo aqui no Rio de Janeiro. Mas se tiver outros pelo Brasil, é claro que tem pessoas que arrecadam os absorventes descartáveis. Mas essa iniciativa sobre os absorventes de pano é bem interessante. E para a gente aproveitar exatamente esse momento, a Carol falou agora há pouco sobre crises e diferentes condições de vida, toda essa discussão aqui realmente, né? Se a gente está falando sobre pessoas que não têm dinheiro, a gente sabe qual é a cor das pessoas que não têm dinheiro aqui no Brasil. E uma questão muito forte, tão forte quanto a questão das pessoas encarceradas que entrou nessa matéria, foi a questão do acesso à água. A gente está falando bastante aqui, parece que, nossa, né, o Brasil está cheio de dados sobre precariedade menstrual. Mentira, não tem. É uma coisa que, embora sempre tenha sido realidade no nosso país, desde a infância das nossas avós, não tem produção de dados sobre isso. E aí, a nossa estratégia, né, no Intercept para poder fazer esse conteúdo sair com argumentos plausíveis foi exatamente falar sobre o acesso à água, porque sobre isso a gente tem dados. E a gente produziu tudo isso exatamente na época que estava tendo o pico, não acabou, né? Ainda aqui no Rio de Janeiro, sabe? Mas no pico da crise da água, que não é uma questão só do Rio de Janeiro, mas de outros lugares do país. Né? Tem pessoas que não têm acesso à água potável, tem pessoas que não têm banheiro em casa, e também tem pessoas que estudam ou trabalham em lugares onde ou não tem água no banheiro, ou simplesmente não tem um banheiro para que ela consiga fazer a higienização desses absorventes. E é aí que a gente entra no que a Carol falou sobre os efeitos que dá na saúde, né? Porque às vezes a pessoa tem sim lá um dinheiro, né, R$4, R$5 para comprar o pacote de absorvente, mas ela só tem esses R$5. Então ela vai passar um dia inteiro usando um absorvente só. E a gente sabe, né, que o sangue, quando ele está fora do nosso corpo, ele interage com bactéria, então começam infecções, vários outros processos. E hoje, com certeza, a gente tem estatísticas tanto na rede particular quanto na rede pública de saúde, mas os dados ainda não foram ligados, ao ponto de o nosso governo entender que é por conta da falta de dinheiro para comprar absorvente que todas essas coisas acontecem. E um assunto que, inclusive, Carol me fez aprender muito, né, e aí acho que é a parte mais tensa, né, sempre do nosso comentário, é que às vezes as pessoas elas acabam sendo submetidas a cirurgias ou outros processos muito mais invasivos e violentos por falta de um tratamento de saúde preventivo, né, principalmente. Então é desse tipo de coisa que a gente está falando aqui. E é por isso que é importante a gente exercitar um olhar para além da gente sobre isso. Natália, senhoras e senhoras, senhores e senhores, senhoras e senhores, muito obrigada. Assim, isso aqui é um pouco da realidade de muita gente. A menstruação, ela é um tabu. Eu acabei de fazer uma postagem e o meu irmão falou assim, mas de onde você tirou esse dado? Para mim é um exercício muito desafiador todos os dias buscar dados sobre menstruação, buscar dados sobre o nosso corpo, especificamente o corpo das mulheres negras. Eu invisto, não vou dizer que eu gasto, mas eu invisto assim, pelo menos eu estou hospedada na casa de uma amiga e todas as vezes que ela vai até onde eu estou com o celular na mão. E assim, não tem selfie, eu garota, closando, não tem nada disso, assim, é o tempo todo. Eu estou fazendo as coisas do mestrado, eu estou aqui pesquisando coisas pra gente, porque a menstruação, ela sem sombra de dúvidas,
um ponto de partida para todas as pessoas menstruantes, para as mulheres. Ela é um ponto de partida da percepção, inclusive, de saúde mental. Tem uma postagem bem bacana que eu falo um pouco sobre transtorno disfórico menstrual, o quanto a gente, às vezes, é diagnosticada com patologias e afins, mas é só um período do transtorno disfórico que deve ser avaliado e aprofundado o tratamento a partir dessa perspectiva, para que a gente não fique sendo patologizada, né? No entanto, a única nega maluca que tem no cenário nacional é a mulher negra, né? Quando as mulheres brancas vivem qualquer questão, elas têm um lugar de humanidade reservado e a gente é a nega maluca, é a barraqueira, né? Ninguém considera, né, que a gente pode estar, inclusive, vivendo uma perspectiva disfórica, fruto dessa ciclicidade menstrual. Tem o tema da questão da pauperização e precariedade menstrual, que aí envolve classe e, óbvio, no Brasil, classe e raça estão atreladas. Tem a questão do conhecimento, e aí tem a ver também com estar alfabetizada, não estar alfabetizada, acessar conhecimento, ser alfabetizada para acessar as redes sociais, que é um outro grau de alfabetização que a gente também precisa debater, né? Esses assuntos estão muito... Eu estou na casa de uma mulher de mais de 50 anos que está falando para mim, eu sigo isso, eu sigo aquilo, ela sabe tudo de pepeca. Eu falei, cara, que legal, né? Como eu queria que minha avó, por exemplo, pudesse ter esse acesso. Mas a minha avó, assim, para mexer no WhatsApp já é uma dificuldade, que dirá acessar páginas e entender e ter acesso a essas quantidades de informação. Então, são muitos desafios. Eu peço para as irmãs mandarem feedback, mandar feedback para mim, para a Natália, mandar para mim, para a Natália, outras ideias. Eu quero dizer para a Natália, mais uma vez, muito obrigada. Agradecer pela coragem, parabenizar pela matéria que ficou incrível, respeitosa, e solicitar que a gente faça novas matérias na Intercept Brasil, mas essas que não tenham só um caráter duro de denúncia, mas um caráter de ressignificação de mulheres sobre o seu ciclo, como elas podem utilizar isso na sua vida material, na sua vida de projetos, de sonhos, como a menstruação também pode ser potência, e é potência, e eu acredito muito nisso, trabalho para que as mulheres e para as pessoas menstruantes cada vez mais se apropriem dessa ciclicidade, sem se sufocar, sem ficar dando resposta para a sociedade estritamente mercadológica, que sufoca nosso orgânico em nome de cifras. E uma das frações da sociedade que mais sofrem são as mulheres, especificamente no Brasil, as mulheres negras. Então, Natália, deixa suas considerações sobre esta emoção desse dia que foi emocionante, coronavírus e afins, Chegamos, fala comigo, como é que está sendo para você, e deixa seu recado para as irmãs aqui da Ioni. Não, estamos unidos do home office, meu voto. E eu também não posso falar muita coisa, assim, porque eu, além de ser uma pessoa introvertida, eu gosto desse clima de trabalhar em casa, de ficar aqui quietinha no meu canto, também é um espaço de produção para mim. Tá, uma coisa aqui, né? Agora, resolvendo o que eu tinha esquecido. O nome, gente, da autora do livro Presos que Menstruam, se vocês quiserem seguir, se vocês quiserem dar uma olhada, é Nana Queiroz. Muito importante acessar esse livro, porque depois ele serve para várias outras discussões que a gente tem. Carol trouxe aqui o gancho e eu repito, todos nós que estamos aqui até agora, ou que passamos por essa live, temos quase que a obrigação, né, de fazer essa conversa se multiplicar, exatamente porque nós estamos num grupinho muito pequeno e, sim, nesse sentido, intelectualmente privilegiado, né, de estar podendo trocar essa ideia. Agora vamos fazer circular. Eu estou muito feliz por ter participado aqui desse papo, é sempre maravilhoso, sempre aprendo muito, não só aqui em conversas diretas, mas só de ver cada postzinho da Ioni das Pretas, eu sempre cresço muito com você, Carol. Então, muito obrigada. E é isso. As minhas redes sociais são todas @NathBragaP. Sobre parte dessa discussão que a gente fez aqui, né, sobre preço, acessibilidade, todos esses recursos para menstruação. Eu fiz uma resenha específica sobre as opções que a gente tem lá no canal. E aí, pés no chão das finanças em relação a isso. Tem essas matérias no Intercept, realmente, assim, eu, não só enquanto jornalista, mas enquanto pessoa, é muito cansativo a gente ficar só em pautas, né, que desgastam a gente, que deixam a gente triste. Então, sim, precisamos levantar. Sempre que eu posso, coloco isso no meu trabalho.
E é isso, assim, eu espero que se vocês têm outras dúvidas, outros comentários para fazer, tragam para a gente, porque a ideia é fazer esse papo continuar circulando, principalmente agora que está surgindo um projeto de lei a nível nacional de distribuição de absorventes aí, né? Da mesma forma que as pessoas, qual é a ideia, né? Resumidamente, uma frase. Da mesma forma que hoje a gente consegue pegar preservativos em postos de saúde, a ideia é que seja mais ou menos assim acessível os absorventes. E isso está dando o que falar, está caindo muito hoje em relação a isso, porque é a tal da falta da empatia que a gente estava falando aqui. E eu acho que é isso, acho que eu me lembrei de falar tudo. Ótimo, muito obrigada. Só um PS ainda para quem está presente. Nath, é a pauta para a próxima live. Não sei se é falta de empatia. Acho que misoginia, machismo, racismo, Sim. classismo precisa ser dita e a gente pode falar sobre isso, né? Tem nome, não é só ausência de empatia. É sobre misoginia, sobre machismo, sobre racismo, sobre classismo, sobre não nos considerar... Isso, sobre não nos considerar humano, tampouco considerar nossa humanidade. Então, apesar de Nayoni eu fazer esforço para não ser aquela menina da universidade, eu ainda tenho essa fração dentro de mim. Fica bem, obrigada, Nath. Tudo de melhor, viu? Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, irmãs. Vai ficar gravado. Quem não viu, vai ficar lá até amanhã, às 20h20 da noite. Tchau, tchau.